Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 19 de outubro de 2021. Gente, semana passada eu dediquei um dos vídeos aqui do canal a tentar entender por que é que Lula tinha aceitado bater boca com Ciro Gomes. Afinal, tudo indica que Lula quer ir ao segundo turno com o presidente Bolsonaro e que o presidente Bolsonaro quer ir ao segundo turno com Lula. Logo, não seria interessante para Lula bater boca com Ciro Gomes, porque o candidato que está abaixo, quando briga com o candidato que está acima, se o candidato que está acima aceita a briga, ele promove o candidato que está abaixo e, portanto, ajudar Ciro Gomes a crescer seria um tiro no pé para Lula, a menos, como eu especulei no vídeo, que Lula quisesse dar uma mãozinha para o Ciro ficar um pouco acima do Moro nas pesquisas, agora que Moro vai confirmar a candidatura. Foi a minha linha de análise no vídeo anterior, mas agora surgiu uma informação nova do jornalista Diego Scosteg, dizendo que os estrategistas do PT, os dirigentes do PT, não gostaram nada da resposta do Lula. Teria Lula errado? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a melhorar a estrutura do canal, ampliar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Agradeço àqueles que estão doando pelo Pix, o nível das doações melhorou um pouquinho, a quantidade de doações que estão pingando melhorou um pouquinho, mas eu ainda estou aquém do mês passado. Agradeço ainda a quem pretende doar, de preferência antes do dia 20, que eu tenho que pagar os impostos da empresa aqui, ok? Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempodinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Lembro ainda que criei um canal alternativo de vídeos na cos.tv, é o Dextra Jornalismo, e que se você se inscrever no meu canal do Telegram e da cos.tv, você não perderá contato com os meus conteúdos caso eu seja censurado em alguma mídia social. Finalmente, lembro que de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, eu faço um comentário político online no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Vamos lá, gente. Muito bem, campanhas eleitorais profissionais, elas são precedidas de planejamento. Existem várias ferramentas e técnicas de planejamento de campanha eleitoral. As campanhas mais profissionais, certamente, neste momento, no Brasil inteiro, para presidente, para governador, eventualmente até para deputado, senador, estão fazendo pesquisas. Não estou falando aqui de pesquisa para publicar, para gerar manchete e manipular a opinião pública. Estou falando de pesquisas que os estrategistas fazem pela técnica qualitativa e pela técnica quantitativa para avaliar como os eleitores estão percebendo a cena política, como eles percebem os candidatos e calibrar a comunicação dos candidatos com vistas à vitória eleitoral. Há uma série de outros procedimentos, por exemplo, fazer uma matriz SWOT, que avalia forças, vulnerabilidades e oportunidades do candidato. E também um outro procedimento é você mapear os principais candidatos adversários para poder ver como eles se posicionam em contraste com o posicionamento do nosso candidato, digamos assim, se vamos tratar aqui da coisa como se nós fôssemos planejadores. Então, faça as pesquisas, faça todo um planejamento e a partir desse planejamento decide-se algo que se chama posicionamento em campanha eleitoral. O posicionamento é a forma como um candidato quer ser percebido pelos eleitores. E não se trata apenas de bolar da própria cabeça o que o candidato gostaria que fosse dito e como ele gostaria de ser visto, mas de avaliar como os eleitores avaliam os candidatos, que perfil de candidato os eleitores estão querendo, para você poder ver se o candidato tem qualidades que coincidem com as que o eleitor quer e como é que a gente equaciona aí a afinidade entre a vontade, o desejo do eleitor e o perfil do candidato, a maneira como ele vai se apresentar, a maneira como ele vai apresentar as suas propostas para satisfazer as demandas do eleitor. Definido o nosso posicionamento, o posicionamento do nosso candidato, o quebra-cabeça passa a ser
identificar como os candidatos adversários querem se posicionar. E o grande objetivo, ou pelo menos um dos grandes objetivos de uma campanha eleitoral, de uma estratégia de marketing político, é impedir os candidatos de serem percebidos como eles querem. Ou seja, você tem que estabelecer um carimbo para o candidato adversário e tentar desqualificá-lo aos olhos do eleitor como sendo alguém que pode satisfazer a vontade do eleitor. Então, por exemplo, eu posso chegar à conclusão, se o Ciro Gomes for um adversário meu, que a melhor maneira de caracterizar o Ciro Gomes é como maluco, destrambelhado, língua solta. Não posso entregar a presidência da República a um candidato que não tem controle do que fala, do que pensa e, consequentemente, do que faz. Posso definir que isso aqui, olha, esse aqui é o Ciro Gomes que eu quero que os eleitores percebam para que eles não votem no Ciro Gomes. E, de repente, faço isso com os outros adversários. Se eu sou lá o presidente Bolsonaro, eu posso definir como é que eu quero carimbar o Lula. Corrupto, inconfiável, sei lá, qualquer característica que eu trace aqui, que eu vejo que entra em contradição com o que os eleitores querem, a minha propaganda, a minha comunicação vai tentar destacar aos olhos do eleitor e, obviamente, os adversários vão tentar fazer isso com o meu candidato, vão tentar desqualificar o meu candidato. E aí há uma guerra de fricção entre os candidatos para ver qual é a versão, qual é o posicionamento que prevalece na escolha dos eleitores. Pois bem, se isso é verdade, como eu disse aqui no começo do vídeo, né, o presidente Bolsonaro avalia que o candidato adversário ideal para ele é Lula, e Lula avalia que o candidato adversário ideal para ele é Bolsonaro. Ambos acham que indo para o segundo turno, um contra o outro, eles ganham, eles derrotam um ao outro, ok? Razão pela qual nem Bolsonaro nem Lula têm interesse em que algum candidato do pelotão da terceira via cresça nas pesquisas e ameace a polarização entre os dois. Sob esta lógica, portanto, teria sido um erro de Lula topar bater boca com Ciro Gomes. Num primeiro momento, como eu já disse no vídeo anterior, Lula respondeu Ciro Gomes dizendo que Ciro Gomes tinha sido membro do seu governo, tinha sido seu ministro, teria ajudado Lula a governar e que jamais ouviriam da boca de Lula um ataque a Ciro Gomes. Não durou uma semana, Lula chamou Ciro Gomes de sequelado do Covid, que o Covid provoca problemas mentais, problemas de memória nas pessoas e que ele não sabia o que Ciro Gomes queria, onde é que Ciro Gomes queria chegar, atacando a ele, Lula. Os dirigentes do PT, os estrategistas de comunicação do PT não gostaram. Não gostaram principalmente do fato de que Lula chamou Ciro Gomes de sequelado do Covid. Por que isso? Bem, o tema da saúde será necessariamente um tema da eleição presidencial. Quer dizer, a oposição toda está chamando o presidente Bolsonaro de genocida. Por quê? Porque querem colocar o presidente como responsável pelo estrago que essa pandemia fez na saúde do povo brasileiro. Nós sabemos que não é, mas a oposição está tentando fazer isso. A cobertura vacinal do Brasil hoje é uma das maiores do mundo. A população brasileira aderiu em massa. Há países aí em que a variante Delta está voltando, causando um estrago, e no Brasil aqui, quanto mais passa o tempo, mais os indicadores são positivos de arrefecimento, de término da pandemia. Graças ao quê? Graças à imunização da população proporcionada pelo presidente, que é chamado de genocida. O presidente Bolsonaro, portanto, tem defesas nesse debate, mas para os opositores, principalmente para a esquerda, chamar sequelados do Covid de pessoas com deficiências, com problemas, tornou-se um problema, tornou-se um erro de comunicação, porque no momento em que Lula ataca Ciro Gomes chamando de sequelado do Covid, de certa forma ele está entrando em contradição com a sua própria estratégia e entrando em contradição com uma enorme parcela da população brasileira que foi acometida da doença. Um problema, um erro. Do meu ponto de vista,
um erro duplo. Primeiro, Lula teria errado ao responder Ciro Gomes, ao contra-atacar. E segundo, errou na forma de atacar. Ou seja, ajudou o Ciro Gomes a crescer. Vamos ver. Até estou estranhando que até agora o Ciro Gomes está de boca fechada. Talvez não tenha encontrado uma forma de continuar brigando com o Lula, porque é isso que interessa a ele. Ciro Gomes acha que Bolsonaro vai cair nas pesquisas, que ele vai subir e que a briga no segundo turno será Ciro Gomes contra Lula. E eu acho que não. Já disse isso aqui, não acho que nenhum desses candidatos da terceira via vai decolar e adquirir tamanho suficiente para fazer contraponto ou com Lula ou com Bolsonaro. Acho que a briga é mesmo entre o presidente Bolsonaro e Lula. E se eu estou certo, Lula errou duplamente, tanto em responder como na forma como respondeu. Muito bem. É comum, gente, na pré-campanha, candidatos errarem. Neste momento, o eleitorado está distante da eleição, não está prestando. A eleição é daqui a um ano, a não ser nós aí que sofremos dessa doença de gostar de política e que passamos 24 horas aí na internet, olhando a mídia, prestando atenção, debatendo nos grupos assuntos políticos. O cidadão comum não presta atenção na política 24 horas por dia. Ele só vai prestar atenção lá dentro. É lógico que acontece um bate-boca entre dois candidatos, acontece um escândalo, a audiência do assunto aumenta. Mas neste momento eu não creio que o erro de Lula seja fatal, seja grave, até porque teria que rolar um bate-boca contínuo entre ele e Ciro Gomes para Ciro Gomes se beneficiar. À medida em que a eleição vai avançando, que os candidatos vão fazendo pesquisas e que eles vão calibrando a sua estratégia, definindo a sua diretriz estratégica, candidatos profissionais da política, e o PT é altamente experiente em marketing, o Lula já fez várias campanhas eleitorais, sabe como esse negócio funciona, já trabalhou com marqueteiros e sabe como é que a coisa funciona, mas mesmo assim, às vezes o cara erra. Não sei se o Lula não tinha tomado um gorozinho e tal, perdeu o controle da língua e falou besteira na hora errada e de forma errada. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com esse vídeo aqui, como é que se faz planejamento em comunicação e marketing político, e tenho aprendido também que neste momento, nessa etapa da chamada pré-campanha, quando os candidatos ainda estão elaborando a sua estratégia, eventualmente eles cometem erros. Erros que não são necessariamente graves, mas que dependendo do que foi dito ou do como foi dito, podem depois ser usados na eleição contra esses candidatos com a língua solta, como é o caso do Lula neste contra-ataque a Ciro Gomes. Vamos ver no que isso vai dar. Eu continuo achando que o segundo turno será entre Bolsonaro e Lula. O vídeo de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se nos meus canais alternativos do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, e da cos.tv, o Dextra Jornalismo. Acompanhe meus comentários diários de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive. E observe que nós estamos chegando no dia 20, dia de eu pagar meus impostos. Aproveita que o vídeo está acabando. Se você valoriza o conteúdo independente que recebe aqui, depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco e pinga um trocadinho aí. Valeu? Até o próximo vídeo.